Muito bom dia. Nesse dia 24 de dezembro, né? Primeiro que eu tô com as coisas escritas aqui do lado. 24 de dezembro de 2024, noite de Natal, né? Hoje à noite é o dia da ceia de Natal. Então hoje você vai reunir com a sua família, né? Se você puder fazer isso. Hoje à noite você vai ser visitado pelo Espírito de Natal. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 18, vai dizer assim, ó, Mateus 18, versículo 20, fala assim, ó, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Parece que não tem nada a ver com o Natal, mas aqui o que Jesus está falando é o seguinte: onde estiverem dois ou mais, dois ou três, dois ou mais reunidos em meu nome, me faço presente no meio dele. A noite de Natal é o momento em que a gente se reúne em nome de Jesus. A gente reúne a família em nome de Jesus, para lembrar do maior evento, o maior acontecimento da história da humanidade até agora, que é exatamente o nascimento de Jesus. A gente sabe perfeitamente que Jesus não nasceu no dia 24 ou 25 de dezembro. A gente sabe perfeitamente disso. A gente sabe que essa data ela foi politizada, essa data foi romanizada. Ela não tem necessariamente a ver com o cristianismo, especificamente no sentido do nascimento real de Jesus. Segundo alguns historiadores, Jesus talvez tenha nascido em abril ou outubro do ano 4 antes da era cristã, antes de Cristo. A era cristã marca então a divisão da história. É lamentável que hoje em dia também a gente tenha uma tentativa de reescrever a história e hoje aquilo que você aprendeu na escola lá atrás, falando antes de Cristo, depois de Cristo, está sendo mudado para antes da era cristã, antes da era comum, depois da era comum. Então estão tentando tirar Cristo da história como aquele que divide a história da humanidade. Mas de qualquer maneira, o que eu quero pensar aqui, né, não são esses fatores históricos dessa natureza, né? O que eu quero pensar aqui é sobre a necessidade de nós fazermos da nossa noite de Natal uma noite de reflexão, né? Hoje é um momento que você certamente vai ter a oportunidade de estar com a sua família, aqueles que podem. Tem pessoas que estão hospitalizadas, tem pessoas que estão em outras condições e não podem se reunir com a sua família fisicamente falando. A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Mas se você tiver a oportunidade de estar junto com os seus, e mesmo que você não esteja junto com os seus, é importante a gente lembrar disso que Jesus falou aqui. Quando estiverem dois ou três em meu nome, eu me faço presente. É importante que Jesus se faça presente na reunião familiar da noite de Natal, da ceia de Natal familiar. É importante que ele se faça presente. É importante que se tire um momento de reflexão acerca dele. É importante que se tire um momento para oração. É importante, parece que eu estou chovendo no molhado, né? Mas essa é uma importância, porque a cada dia que passa, ou a cada ano que passa, estão querendo tirar Jesus de cena. Como eu disse aqui, hoje em dia não se fala mais antes de Cristo, depois de Cristo, mas antes da era comum, depois da era comum. Estão querendo tirar Jesus da história, estão querendo tirar Jesus do contexto, estão querendo tirar até mesmo dos eventos natalinos a figura de Jesus, né? A figura de Jesus. E não convém que seja assim, né? Não convém que seja assim. Se você é um cristão, ainda que a data não seja essa, ainda que não seja esse realmente o período do nascimento de Jesus, porque ele não podia, não sei, enfim, ainda que todos os historiadores, ainda que não seja, mas essa é a data que nós escolhemos. Essa é a data que foi escolhida para o cristianismo, então, se lembrar do maior evento que aconteceu na história da humanidade. Jesus vindo para trazer paz, amor, esperança, trazer vida nova a todo aquele que crê, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que se reunir. O espírito de Natal, ele gera no nosso coração o espírito de fraternidade. A troca de presentes, por exemplo, que acontece entre nós nesse período, os amigos ocultos e tantas outras coisas assim, isso é irrisório, né? E aponta para uma coisa muito mais profunda. Entregar um presente para uma pessoa está mais ligado ao fato de eu entregar a mim mesmo para ele. Está mais ligado a um ato de fraternidade do que um ato de dar um presente em si. Talvez você vai ficar chateado com o presente que você vai ganhar, né? Eu estava vendo uma comédia onde era amigo oculto de pessoas milionárias.
Então, e convidaram um rapaz que era amigo de todo mundo, mas ele não era milionário. Então, quando começou a entrega dos presentes, um deu um carro para o outro, outro deu uma casa, o outro deu um banco de presente para o outro, porque o sujeito que ganhou o banco não confiava em bancos. Então ele falou, você vai ter seu próprio banco agora. Então a pessoa que eu tirei vai ter seu próprio banco, e deu um banco de presente. E o cara pobre estava lá no meio. E ele só tinha comprado uma colônia nacional. E como é que ele ia entregar uma colônia nacional para pessoas milionárias? Quem ele tirou era uma pessoa milionária, que deu um banco de presente para o outro, deu um carro, deu não sei o que, deu apartamento, deu casa, e ele com a colônia nacional. Isso fala muito sobre a gente muitas vezes, né? Eu já passei por essa experiência de não ter dinheiro para dar um presente, e eu tirei um professor. A gente fez na época a gente fez um amigo oculto na sala de aula, e eu tirei um professor, o Sérgio, eu lembro dele até hoje, mas um cara muito gente boa. E aí quando chegou a troca dos presentes, eu não tinha grana, eu era adolescente, eu trabalhava, mas eu ganhava pouco. Eu dei uma loção de barbear para ele, muito baratinha mesmo, todo mundo dando presente bom e tal. Não sei, eu não lembro se tinha estipulado valor, mas enfim, eu sei que eu dei uma loção pós-barba para ele. Eu dei com muita vergonha, porque eu mesmo fiz a embalagem, inclusive, podia ter pedido na loja para fazer a embalagem presente, mas eu era muito inocente, eu mesmo fiz a embalagem e entreguei para ele. Mas ele me deu um abraço tão afetuoso, porque ele viu assim muita simplicidade. As pessoas abrindo os presentes ali e tal, mas ele me deu um abraço tão afetuoso, assim, eu todo sem graça, né, de ter entregue aquele presente tão simples para ele, mas ele foi mais simples do que o presente, porque ele considerou que aquele gesto de, embora não ter condições, mas procurar dar alguma coisa para ele, preocupando com ele, eu não sei nem se ele usou a loção, mas ele me deu um abraço e significou muita coisa. Então, o significado do ato, do abraço, da lembrança, tá bem para lá do que o presente em si, sabe? E o maior presente, na verdade, é Jesus presente. Então, durante o momento que você estiver reunido hoje com a sua família, mais uma vez eu digo que se você puder, tem gente que está viajando, está trabalhando, tem uma série de coisas que pode evitar, que pode não permitir que você esteja com a sua família. Mas se você tiver a oportunidade de estar com a sua família, reúna com esse pensamento de atrair ou de chamar a atenção ou de chamar a presença de Jesus para esse meio. Porque a presença de Jesus muda os nossos corações, né? Existem reconciliações que acontecem nesse momento. Tem pessoas que às vezes ficam o ano inteiro brigado de mal com o parente, então nesse momento é o momento da reconciliação. Porque é o momento que a gente lembra que Deus não levou em conta os nossos pecados, Deus não levou em conta a nossa pequenez. Na verdade, o amor de Deus foi maior do que tudo isso, é maior do que tudo isso, maior do que o nosso pecado, maior do que a nossa pequenez, maior do que as nossas fragilidades. E Ele se revelou para nos dar vida, para nos humanizar novamente. Né? Então, esse é o momento dessa reflexão. Essa é a coisa mais importante. Ao cear juntos, a gente ter essa dinâmica de pensamento, sabe? Que bom que eu tenho uma família, que bom que eu tenho essa oportunidade, que bom que eu tenho Jesus no meu coração. Talvez você não tenha uma família, mas você tenha Jesus no seu coração. Talvez você esteja viajando, esteja no hospital, esteja em algum lugar que esteja impossibilitado de estar com a sua família, mas faz uma oração, sabe? Invoque Jesus, a presença de Jesus, porque é ela que faz toda a diferença na vida de cada um. É o Natal de todo dia, entendeu? Esse é o Natal de todo dia. Então, não sei se a sua ceia vai ser às 8 da noite ou se vai ser meia-noite. Não importa. Faça do dia inteiro um dia de reflexão, faça do dia inteiro um dia de preparação para que quando reunidos, havendo a possibilidade, fazer com que a presença de Jesus se faça sentida. Canta um hino da sua família, mesmo que seja desafinado, não tem problema não. Canta um hino com a sua família, faça uma oração, leia um texto bíblico, faça uma reflexão, peça alguém para fazer isso, né? Para que o ambiente fique cristianizado, para que a gente possa assim ter uma perspectiva de futuro diferenciada, né? Zerar o cronômetro, começar do zero, todas as coisas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Thaís, minha sobrinha, lá na igreja hoje não tem culto, tá? Culto é só domingo, tá bom, minha irmã? Um grande abraço para você, um grande abraço, irmã Ana. Feliz Natal para cada um de vocês que estão aí, tá? Quero fazer uma observação sobre a live de ontem. Não foi o que eu disse na live ontem, não foi nenhum tipo de reclamação, tá? Foi só um exemplo que eu dei,
porque algumas pessoas depois mandaram mensagem. Então, eu não pretendo parar a live. É uma coisa que eu posso pensar em fazer. Talvez eu pare durante as férias, agora em janeiro. Eu vou ter que dar uma pausa das lives, com certeza. Mas não é porque estou enfadado, não é nada disso não, tá bom? Porque para mim, se uma pessoa assistir a live e for edificado por ela, já tô ganhando, tá bom? Porque o objetivo é esse. Então que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado na presença dele. Que esse dia 24 de dezembro seja um dia marcado pela presença de Jesus no seu coração.